Olá, eu sou o psicanalista, educador e escritor Geraldo Peçanha de Almeida. Nossa conversa de hoje é: o que a escola deve fazer na volta da quarentena? Vamos juntos! Olá! As crianças, os jovens retornando do período de quarentena. Algumas crianças tiveram uma quarentena, outras crianças tiveram muito mais que uma quarentena e outras crianças tiveram menos que uma quarentena. O fato é que as crianças retornando às aulas, elas precisam compreender o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Para mim, o mais importante nesse momento do retorno às aulas é que a escola faça todo um planejamento, toda uma organização para compreender o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. A vida não segue mais igual. O comércio não segue mais igual. A economia não segue mais igual e as pessoas também não seguem mais iguais. Muitos tiveram perdas na família ou estão tendo perdas na família. Muitos tiveram perdas no mundo artístico, no mundo esportivo e todas essas perdas têm uma razão: Covid-19, coronavírus. Nós, adultos, nunca vivemos uma situação como essa de estar em casa, trancados, com medo, amedrontados. Ignorar essa situação na volta da criança para a escola é muito sério, porque nós corremos o risco de não preparar a criança, de não usar o contexto social para o empoderamento dela. O Freud, inclusive, chegava a dizer que a indiferença tem valor psíquico. Seja indiferente às coisas e você verá mais tarde o tamanho do problema que elas te trarão. Seria o equivalente a dizer hoje: não jogue nada embaixo do tapete. Assuma que nós vivemos uma barbárie e estamos vivendo uma barbárie. Vivemos um processo de pânico, de desespero e estamos vivendo. E tudo isso não tem compreensão. Não leve resposta pronta para os seus alunos, não queira impor aos seus alunos uma visão de mundo. Por quê? Porque em casa eles estão ouvindo ou ouviram uma visão religiosa, ouviram ou estão ouvindo uma visão espiritual, ouviram ou estão ouvindo uma visão científica, ouviram ou estão ouvindo uma visão política. Cada aluno e cada professor, quando retorna para a sala de aula depois de uma situação como essa, ele tem uma escuta mais apurada. Ou é a política que falou mais com ele, ou é a psicologia, ou é a espiritualidade, ou é o contexto social. Ele tem vozes dentro da cabeça dele que, portanto, explicam ou que justificam. A escola tem o papel de confluir todas essas situações. Porque senão o aluno fica só com a visão espiritual. Foi Deus que nos mandou um castigo. Ou fica só com uma visão política. Foi o partido X que quis fazer uma quarentena para ferrar o partido Y. E, na verdade, todos estão corretos e, na verdade, todos estão certos. Mas nós precisamos lembrar que ser indiferente nos torna frágeis. Ser indiferente no retorno de uma quarentena a tudo o que está acontecendo e que aconteceu nos torna ignorantes. A escola é o lugar onde se conflui a dúvida, onde se conflui o pensamento, onde se conflui o questionamento. Retorna, depois de uma situação como essa, 1 semana, 2 semanas, somente para se falar sobre isso. Professores, alunos, pais, depoimentos, sensações, retomada de atividades, o que se aprendeu no comércio, não podendo sair de casa, ir ao cinema, não podendo ter outras situações que nós tínhamos como comuns. Porém, o que eu acho mais importante, o que foi possível aprender ou o que está sendo possível aprender com essa convivência dentro de casa. Famílias tiveram e estão tendo que conviver dentro das suas casas como nunca tiveram essa oportunidade. Diante de uma televisão, diante de tarefas escolares, diante de dúvida, de medo. Famílias tiveram que conviver, tiveram que viver ou estão tendo que viver com situações de perda financeira, de perda de emprego. Como que tudo isso foi gerenciado ou está sendo gerenciado na tua casa? Estas vozes falaram com essas crianças e esses jovens e essa escuta está com eles. A escola tem que reunir, tem que fazer trabalhos, discussões,
tem que fazer debates, tem que fazer workshop, tem que fazer expressão corporal, mímica, representação, processo terapêutico coletivo, para que todos possam tirar de uma situação como essa o melhor. Na barbárie não há compreensão. Na barbárie não há lucidez. Na barbárie não há aprendizado. Só há medo, pânico, ansiedade e desespero. Mas quando se passa uma barbárie, ela deixa marcas de aprendizado. Se nós soubermos seguir estas marcas, nós aprenderemos muitas coisas. E são essas aprendizagens que nos fortalecem como pais, como filhos, como educadores, como alunos e como cidadãos no mundo. E no mais, como eu sempre digo, educar é um ato de persistir, mas com delicadeza.